assuntos estão intimamente relacionados, porque à medida que a gente, né, busca olhar para a história do serviço social, é impossível que a gente também não tenha uma fala, né, uma perspectiva daquilo que era a teoria que estava municiando os assistentes sociais, né, a cada período da história, e aquilo que estava, né, em evidência na cultura profissional de acordo com essa história. Sendo que, quando a gente começa a olhar para aquilo que é o serviço social no Brasil, né, sobretudo aí naquilo que a gente resumiu do texto da Marilda Yamamoto ao longo desses 80 anos, a gente vai olhar para uma história de uma profissão que, ao mesmo tempo que parece que ao longo desses 80 anos tiveram perdas, mas a gente vai perceber como que a profissão ela foi ganhando legitimidade naquilo que era a sua existência e a sua contribuição de intervenção na sociedade. Eu falo, né, em perdas, porque o José Paulo Neto ele fazer no livro Ditadura e Serviço Social alguns momentos que a gente vai entender em que momento que, em termos de valorização, né, a profissão perdeu. Mas, ao mesmo tempo, ao olhar para esse período, a gente, dos 80 anos de serviço social no Brasil, a gente vai perceber que a profissão ela também ganhou aquilo que é todo um arco que faz com que uma profissão seja madura. Isso falando não apenas da intervenção profissional, porque uma profissão ela se demonstra madura à medida que ela tem uma intelectualidade, à medida que ela tem um acervo teórico, né, metodológico robusto, à medida que ela tem a organização política representativa, à medida que ela está, né, naquilo que é a academia, né, do âmbito da formação, em todos os níveis de conhecimento, na graduação, na pós-graduação, na pós-graduação lato sensu, na pós-graduação estricto sensu. Então, para a gente falar da história do serviço social, né, ao longo desses 80 anos, a gente vai precisar olhar, né, para aquilo que fez com que a profissão, né, pudesse galgar esse cenário. Eu vou resgatar aqui o texto que está na nossa apostila, dessa síntese do livro, do texto da Marilda Yamamoto, em que ela fala dos 80 anos no serviço social, mas assim, eu também vou mesclar um pouco daquilo que o José Paulo Neto fala, um pouco do que a Marilda fala, para que a gente possa aí compreender, né, mais da profissão. Eu quero ter como ponto de partida para falar dessa trajetória profissional aquilo que a Marilda Yamamoto estabelece, que é a Marilda, ela traz um enfoque da profissão que o José Paulo Neto não traz. Tá? Isso é interessante da gente perceber. A Marilda Yamamoto ela vai fazer todo um resgate do catolicismo, né? Como que ele vai não apenas contribuir na gênese da profissão para a sua existência, né? A partir daquilo que era a juventude católica, a ação social católica, o movimento social católico, cristalizado por meio dos centros de estudos da ação social. A Marilda Yamamoto ela gasta assim, né? Ela e o Olavo de Carvalho, Ronaldo de Carvalho, desculpa. Ela e o Ronaldo de Carvalho, né? O Ronaldo de Carvalho que escreveu a segunda parte do livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, eles vão ser assim detalhistas
de como toda essa movimentação católica contribuiu para a existência da profissão. O José Paulo Neto, como ele já pega a história da profissão a partir da ditadura, porque o José Paulo Neto ele não se debruça muito sobre aquilo que é o período desse momento inicial da profissão, né? O livro do José Paulo Neto, gente, mais uma vez eu crente que estou abafando. Eu estou aqui compartilhando, vocês estão vendo, né? Eu tentei colocar o link lá, não consegui, mas tudo bem, está gravando, depois eu ponho. Nesse livro, Ditadura e Serviço Social, vocês vão ver que, na primeira parte do livro Ditadura e Serviço Social, o José Paulo Neto ele vai fazer um movimento exaustivo de demonstrar para nós as características da ditadura, como ela vai, né, se organizar no Brasil. Eu tenho aqui um pequeno resumo do livro Ditadura e Serviço Social. O José Paulo Neto vai fazer, né, no primeiro capítulo do livro, uma demonstração de como que a incursão dos Estados Unidos sobre os países do terceiro mundo, a abertura do capital no Brasil, a essa aproximação com os Estados Unidos. Ele vai demonstrar como que isso foi assim determinante para o golpe de abril, né, para que a autocracia burguesa viesse a se estabelecer no poder, e como que esse golpe ele vai ser fundamental para que o país, né, pudesse ali cristalizar algumas orientações no sentido de fazer com que a burguesia, né, nacional pudesse se perpetuar no poder, ainda que dentro de uma relação, né, de abertura com o capital internacional. Então, a gente começa a perceber mais aquilo que da história do serviço social já na derrocada da crise do serviço social tradicional. Então, vejam só, a Marilda Yamamoto, ela se ocupa de demonstrar como que toda a movimentação católica foi fundamental, não apenas para a organização do serviço social, mas também para aquilo que foi a organização de instituições de assistência, onde o serviço social vai se instalar como profissional. Então, quando a gente pega aqui o livro da Marilda Yamamoto, esse Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, eu vou lá no sumário. A primeira parte, ela está falando do capital, né, e de toda a relação social e como que o serviço social está funcional a esse sistema. Mas, na segunda parte, ela já vai abordar, a partir da década de 1920, né, e de 1930, né, da Primeira República em diante, como que esse movimento e esse cenário vai ser propício para as primeiras instituições, como, por exemplo, o Centro de Estudos da Ação Social, a organização das primeiras instituições no Rio de Janeiro, né, enquanto capital, naquele momento. Então, a gente tem aqui perspectivas diferenciadas dessa história da profissão. Nesse livro, a Marilda Yamamoto ela não avança muito, né? Ela vai principalmente até o momento da leitura do segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social. Isso, né, não ultrapassa a década de 60, mas a Marilda Yamamoto continua
nos seus livros, depois que ela escreve Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, virá Renovação e Conservadorismo do Serviço Social, que ela faz mais uma análise da profissão do que contando a história, né? Assim, os traços históricos são menores. Depois, ela vai escrever aquele livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, que ela também traz mais abordagem daquilo que é o processo, né? A análise do processo de inserção do serviço social na sociedade e as repercussões para a profissão. Então, falar de história de serviço social, na perspectiva da Yamamoto, está muito nesse livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. A gente só vai ver a Marilda Yamamoto falando de novo, né, assim, citando dados históricos, a partir daquilo que é a nossa apostila demonstra, daquele texto onde ela faz a recuperação dos 80 anos no Brasil. Então, vamos aqui centrar um pouco na Marilda Yamamoto, depois eu volto para o José Paulo Neto, tá bom? Então, assim, da Marilda Yamamoto, né, eu imagino que vocês estejam escrevendo, né? Da Marilda Yamamoto, o que a gente precisa, né, compreender? Ela vai tecer um cenário para o serviço social, tá? Da perspectiva dela. A partir do primeiro livro, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, onde ela vai trazer elementos históricos, né, dessa história, sobretudo da origem, que contribuíram para a gente compreender, né, esse cenário que a profissão surge. Depois, a Renovação e Conservadorismo, que é o segundo livro, tá? Onde ela também vai continuar fazendo análise do serviço social. Tem o livro Serviço Social na Contemporaneidade, que ela já vai fazer uma abordagem do serviço social já no âmbito da reestruturação produtiva e como que se dá as relações para o serviço social e a intervenção, né? A Marilda tem essa característica de pensar o assistente social profissional, tá? E ela vai construindo esses livros, né, a partir de determinados momentos históricos da profissão. Então, depois de serviço social na contemporaneidade, é que vem o serviço social em tempo de capital fetiche, e aí ela já aborda esse período, né, do século XXI, onde ela faz uma análise da profissão dentro desse contexto. Um texto que é emblemático, que cai nos concursos públicos, e aí onde ela faz, né, aí uma recuperação da história da profissão, é esse texto, 80 anos do serviço social no Brasil, né, onde ela vai trazendo, desde aqueles momentos iniciais, né, onde se deu a criação da primeira escola de serviço social, lá em 1936, né, que a gente já sabe que era o Centro de Estudos da Ação Social Católica, e depois é incorporado na PUC de São Paulo. Ela, né, faz uma recuperação também do cenário da América Latina. Ela vai falar, né, de 20 anos das diretrizes curriculares norteadoras da formação acadêmico-profissional, que se deu a primeira, né, revisão das diretrizes curriculares na perspectiva marxista, aconteceu em 1982. 70 anos da ABEPS, né? A ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, né? Nasceu, o José Paulo Neto vai citar, mas não entra muito nessa conjuntura de existência, né? da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Ela vai trazer aí 5 décadas, né, de movimento de serviço social reconceituado, né? A gente entendeu que é esse movimento, a reconceituação é um movimento essencialmente latino-americano, pessoal. Aí, como eu falei, né, a renovação foi internacional. Se deu em todos os países, o serviço social se reorganizando, encontrando as suas bases, mas a América Latina, que estava sob forte influência, né, da esquerda,
vai fazer com que, né, vai repensar o serviço social a partir da abordagem marxista e aí trazendo um movimento de reconceituação que vai ganhar, né, espaço no serviço social brasileiro a partir de 1979, com o Congresso da Virada. Alguns outros pontos a gente poderia destacar, né, ao longo desses 80 anos, mas para seguir o texto, eu vou trazer aqui, eu vou seguir aqui o que a Marília Yamamoto ela está descrevendo. Porque dentro dessa conjuntura, tá? Eu queria citar alguns pontos. A letra B, por exemplo, quando a Marília Yamamoto fala da organização político-jurídica do serviço social. Hoje, o serviço social, né, tem o Conselho Federal, 26 conselhos regionais espalhados pelo país, tá? E muitos desses conselhos têm seccionais, né, assim como forma de capilarizar a presença do CRES nas localidades. E nós temos também, né, como órgão de representação da formação e da pesquisa, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, como um espaço político acadêmico. E também é muito forte a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Então, esse é um legado, né, da história que, obviamente, é indispensável, né, assim, a gente ter como orientação. Uma outra abordagem que eu gostaria de trazer para vocês é aquilo que se refere a algumas conquistas do âmbito da intervenção, né? A Lei 12.317, que vai trazer alteração da Lei 8.662, de 1993, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, e é aquilo que foi a conquista da carga horária, né, de 30 horas, sem redução de salário, tá? Mas essa lei ela tem uma característica, né, porque ela só aborda os trabalhadores que são regidos pela CLT, tá? E assim, e que não tem um acordo coletivo, tá? Quando é de uma área que tem um acordo coletivo dos trabalhadores, também tem aí as suas particularidades. Agora, a Marília Yamamoto, ela vai dizer que ao longo desses 80 anos, né, atualmente, a gente está mergulhado numa crise político-institucional que, obviamente, vai afetar o mercado de trabalho brasileiro, uma crise oriunda do próprio excedente, né, da superacumulação capitalista, do alto nível de exploração dos trabalhadores que esse capitalismo atinge, e desse cenário que a gente vivencia hoje de intolerância política e religiosa, né? Hoje, os processos culturais, eles, junto com os processos políticos e econômicos, eles ditam, né, aquilo que é a condição de organização do país, né, dos países, né, do mundo, porque a gente vê, por exemplo, guerras no Oriente Médio radicais em razão da religião, né? Então, a gente começa a perceber que o mundo, né, na atualidade, no século XXI, diferente daquele mundo que já tinha do contexto do século XX, que era um mundo que se pautava numa organização econômico-política. Então, quando a gente pensa, né, nesse serviço social brasileiro, qual é a grande conquista? A grande conquista do serviço social brasileiro é o que a Marília Yamamoto diz, que o nosso projeto está fundado nos valores maiores da liberdade, da igualdade, da radicalidade democrática, da cidadania,
da ausência de preconceitos, do respeito aos direitos humanos, da qualidade dos serviços prestados. O caráter ético-político, né, que a profissão ganhou como dentro da sua maturidade, dispõe de uma dimensão de universalidade, impregnando o trabalho cotidiano de interesses da coletividade, ou, em termos gramscianos, da grande política, como movimento de afirmação da teologia e da liberdade da praxis social. Então, do aspecto da Marilda Yamamoto, né, o serviço social, ao longo dos anos, né, ela traz a análise de que essa conjuntura político-econômica e cultural do século XXI traz dificuldades, desafios gigantescos à profissão, principalmente do aspecto da intervenção, porque o assistente social ele se reconhece, né? A grande descoberta para os assistentes sociais dentro do marxismo foi se reconhecer como um profissional assalariado, porque se a gente vai olhar, né, naquilo que era o serviço social do funcionalismo, o serviço social da feminologia, eles não viam um profissional trabalhador, né? Mesmo porque os assistentes sociais daquele momento ainda estão vindo dos estratos médios e da alta sociedade. Então, eles não se reconheciam como trabalhadores, porque efetivamente eles não eram, visto que eles eram da elite. Então, eles também não traziam, né, esse discurso de defesa da classe trabalhadora naquilo que era, né, a sua militância junto à profissão. Essa questão, né, do serviço social enquanto trabalhador assalariado virá juntamente com a perspectiva marxista. E o que isso altera? Isso altera na nossa visão da sociedade, na forma como nós profissionais nos encaramos dentro dela e do nosso posicionamento, né, em favor dessa classe trabalhadora, onde também nós estamos inseridos, tá? Então, assim, o serviço social é uma profissão complexa. Por quê? Né? A profissão surge lá na década de 30 como uma profissão liberal, vai buscar se manter, né, ainda nos anos 40 enquanto uma profissão de cunho liberal, mas à medida que vão se organizando instituições estatais, que a gente vai ver mais adiante, como a LBA, né, o Senai, os juizados, cada vez mais o serviço social ele vai se reconhecendo dentro de uma institucionalidade. Então, isso gera uma tensão, né? Como o Marilda Yamamoto está dizendo aqui. No Brasil, o serviço social foi regulamentado como uma profissão liberal, dela decorrendo os estatutos legais e éticos que prescrevem uma autonomia teórico-metodológica, técnica e ético-política à condução do exercício profissional. Né? Então, o que ainda é inerente à categoria? É essa autonomia na construção do seu exercício, que a Marilda Yamamoto hoje, né, a partir daquilo que é o serviço social na contemporaneidade, ela já está relativizando, né? É uma autonomia relativa, porque a gente, né, é tensionado pelo conflito que existe dentro da instituição e a nossa própria capacidade de profissional assalariado, né? E aí é isso que ela vai dizer aqui. Entretanto, o exercício da profissão é tensionado pela compra e venda da força de trabalho especializada do assistente social, tá bom? Enquanto trabalhador assalariado, determinante fundamental na autonomia do profissional, impregnando essa atividade dos constrangimentos do trabalho alienado, né? Então, nós também somos alienados, né, do nosso trabalho, da nossa construção dentro dessa sociedade. Estabelece-se, assim, a tensão entre o projeto profissional e a alienação do trabalho, indissociável do estatuto assalariado. Então, repõe-se nas particularidades, condições de trabalho do assistente social, o clássico dilema entre
causalidade e teleologia entre estrutura e ação do sujeito. Então, né, dentro desse contexto do século XXI, o que caracteriza esse mercado de trabalho dos assistentes sociais? Sofrem a redução do trabalho formal, né, porque olha só o que aconteceu com o serviço social. Né? Eu falei que começou como uma profissão liberal, foi se institucionalizando à medida que as instituições foram criadas, né, a partir dos anos 40. Quando a gente entra nos anos 90, que começam a ter o sucateamento das políticas sociais, começa a ter uma diminuição dos postos de trabalho e a formalização. Né? O serviço social é quase que retirado de dentro das instituições por força da redução dos espaços de trabalho e também da diminuição do acesso aos direitos trabalhistas, o salário indireto. Então, como que o assistente social se vê no século XXI? Cresce o trabalho precário, temporário, a contratação por projetos, os quais geram insegurança na vida dos profissionais mediante a ausência de horizonte de largo prazo de trabalho. A precarização das condições de trabalho atinge a qualidade dos serviços prestados e a relação com a população. Né? Os crescentes índices de desemprego no país também incidem na categoria. Então, vejam só, né? A Marilda Yamamoto, em linhas gerais, ela traça um quadro, né, em que o serviço social ele começa numa pujança, né, sendo ali as primeiras assistentes sociais, né, senhoras da elite, né, nacional. Isso começa a ser alterado ao longo dos anos, né, porque começa a se popularizar, sobretudo com a ditadura, a formação dos assistentes sociais. E a gente tem cada vez mais um recrutamento dos estratos mais populares da sociedade que se reconhece na luta. Né? É interessante que quem vem fazer, muitos dos que vêm, né, fazer serviço social, sobretudo naquele período do movimento social, ele se reconhecia na profissão, né, a partir da luta que era travada. Então, né, o serviço social começa a recrutar desse contingente. Hoje, a gente tem uma super banalização da oferta dos postos né, das instituições de ensino superior. Tá? Eu vou mostrar para vocês quando isso começou, mas eu só queria, para fechar a Yamamoto, a gente vai voltar nela, tá? É para não ficar indo e voltando, mas aqui eu acho que a gente tem um quadro geral daquilo que é essa história que a Marilda Yamamoto conta para a gente do serviço social. Agora, eu queria pegar um pouco do José Paulo Neto no livro Ditadura e Serviço Social. Aí eu gostaria que vocês continuassem anotando, por favor. Tá? A gente teceu um quadro aí do Serviço Social do Brasil a partir da Marília Yamamoto. Agora eu vou tecer um quadro do Serviço Social no Brasil a partir do José Paulo Neto. As grandes contribuições teóricas que o José Paulo Neto trouxe para o serviço social, né, começa nesse clássico, Ditadura e Serviço Social, né, que é fruto da sua tese de doutorado. Um segundo produto que saiu também da sua tese de doutorado é o capitalismo, serviço social e capitalismo monopolista, tá? Ou capitalismo monopolista e serviço social, acho que esse é o nome. Nesse livro, Ditadura e Serviço Social, é onde o Zé Paulo Neto é mais histórico. No livro Capitalismo, Monopolista e Serviço Social, ele é mais analítico, né, da gênese da profissão, do seu significado e a sua função dentro da sociedade capitalista. O José Paulo Neto, né, ele passou a escrever, ter outras produções, né, fazendo também análise do serviço social, mas já pequenas produções, né? Não tem assim um best-seller, né? Como foi esse livro aqui, Ditadura e Serviço Social.
mas ele, obviamente, continua fazendo análise da profissão. Então, qual é o quadro histórico que o José Paulo Neto tece do serviço social a partir do livro Ditadura e Serviço Social? Então, como eu falei para vocês, ele já parte, né, de mais à frente na história do que a Marilda Yamamoto. A Marilda Yamamoto vai lá atrás. O José Paulo Neto ele já começa na crise do serviço social tradicional. Ele já começa no momento em que os assistentes sociais brasileiros estão buscando uma guia de orientação, um projeto de profissão que pudesse norteá-los diante da complexidade que a questão social no Brasil vinha se apresentando. E as oportunidades de construção de um projeto profissional precisavam ser moldados a esse cenário político que a ditadura estava trazendo. Então, José Paulo Neto, quando ele pega na primeira parte do livro Ditadura e Serviço Social, ele começa fazendo uma abordagem política e econômica. Depois ele vai para o mundo da cultura e ele também faz uma análise exaustiva da política educacional na ditadura, demonstrando quais eram os limitadores para que o serviço social pudesse avançar até para chegar numa construção crítica mais substanciada, né, que pudesse informar a profissão. Mas ele vai demonstrar, olha, estava muito limitada as possibilidades diante desse cenário da ditadura. No período da ditadura, houveram algumas particularidades que a gente precisa falar, né? Primeiramente, também foi o recrutamento dos assistentes sociais para fins daquilo que era a implementação da política social do Estado ditatorial, porque, afinal de contas, a ditadura também traz sobre si todo um discurso, né, de colocar o Brasil numa rota de modernização. E, a partir disso, vinha acompanhado aí de uma perspectiva, né, que fazia com que a política social também pudesse contribuir, né, para essa construção da sociedade. Então, assim, o serviço social vai ser muito funcional, né, dentro desse momento da ditadura. Não é à toa, né, que o funcionalismo, né, nesse primeiro momento, vai estar ali informando a prática dos assistentes sociais e depois a feminologia, né? Duas perspectivas, né, que estão aí afetas, né, alinhadas com aquilo que é o discurso ditatorial. Ainda que no primeiro momento o funcionalismo, né, seja, e depois é refutado, mas com a feminologia, o serviço social fica muito funcional àquilo que o Estado ditatorial, né, previa. Uma segunda coisa que é importante a gente falar dentro daquilo que é o serviço social dentro desse momento da ditadura é o aumento acentuado de instituições formadoras, porque a ditadura ela começa a se abrir para aquilo que era um alinhamento, né, com o mercado privado. Então, o que vai acontecer por meio do MEC? Vocês podem fazer uma busca, como eu já fiz e constatei. Todas as instituições, grandes instituições privadas que existem hoje no nosso país, elas começaram a operar a partir da ditadura, porque foi a ditadura no sentido de esvaziar o potencial político que havia dentro das universidades públicas, começa a abrir espaço para que a iniciativa privada ofertasse cursos, sobretudo esses cursos que demandavam mais investimento, né, de leitura crítica, política, porque, obviamente, né, ali na iniciativa privada terminava não tendo tanto berço, né, tanto cenário para essas críticas. Vocês estão vendo aqui eu passando, mas é porque eu estou buscando alguns pontos que eu
quero trazer aqui na minha fala. Pessoal, vou pedir por a gentileza de desligar o áudio, tá? Então, o segundo elemento, né, do qual eu estou falando aqui é esse aumento considerável da formação de assistentes sociais dentro do período ditatorial, tá? E aí vem a terceira característica que vai marcar o serviço social dentro da ditadura, que é também o aumento exponencial de assistentes sociais formados. Então, assim, a gente fala hoje da dificuldade, né, da ampliação dos bancos escolares e também daquilo que foi, né, hoje é o aumento de profissionais que existem no mercado, mas essa história começou lá atrás, tá? Na ditadura, e foi aí se espalhando. Tem um trecho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que está no livro Ditadura e Serviço Social, na página 119, que fala assim, né, que foi algo que começou a ser organizado, né, assim, ampliado dentro do espaço da ditadura. A criação de um mercado nacional de trabalho para os assistentes sociais tem seus mecanismos originais deflagrados, né, em meados dos anos 40, né, quase uma década depois da fundação das primeiras escolas de serviço social, no bojo do desenvolvimento de grandes instituições sociais. E ele cita até a Yamamoto e o Ronaldo Carvalho. E aí ele continua dizendo, nos anos 50 e na entrada dos 60, esse mercado se expande e não pode haver dúvidas acerca da conexão dessa expansão com o andamento da já vista industrialização pesada. Trata-se, porém, de um mercado de trabalho emergente e ainda em processo de consolidação, só residualmente estendendo-se por todo o território nacional e com relações trabalhistas carentes de uma institucionalização plena. Então, pessoal, né, o José Paulo Neto ele vai demonstrar esse crescimento do serviço social, e o livro, a segunda parte inteira, ele vai se dedicar às vertentes que ganharam espaço dentro da profissão como vias de renovação para o serviço social, né? E já resumindo, para a gente já entrar aqui numa terceira parte do exercício que vai ampliar muito o nosso entendimento, essa renovação vai seguir 3 caminhos que a gente já viu na aula de fundamentos, que é a perspectiva funcionalista, que o José Paulo Neto chama de reatualização do conservadorismo, a feminologia, que o José Paulo Neto chama de reatualização do conservadorismo, e a intenção de ruptura, tá? Que o José Paulo Neto, né, que é o marxismo, que o José Paulo Neto chama da intenção de ruptura. Por que é intenção de ruptura? Porque o José Paulo Neto, o livro dele só cobre a primeira parte dos anos 80, né, quando essa teoria, essa perspectiva começa, né, a trazer aí para os assistentes sociais uma nova orientação daquilo que é a referencialidade teórica. O José Paulo Neto, em outros artigos, que vai, né, completar a sua análise. Um artigo que, se vocês tiverem a possibilidade, me lembrem de colocar para vocês, a Luciana e a Vanessa Martelletti já leram comigo, já pelo menos a gente passou, né, as bases principais, que é um texto do José Paulo Neto, que está naquela coletânea formação profissional, serviço social e formação profissional, trabalho e saúde, né? Serviço social e saúde, trabalho, formação profissional, né? Que é um texto que o José Paulo Neto fala sobre o projeto ético e político. Aquele texto é também uma grande contribuição que ele dá
para pensar esse processo, né, histórico, principalmente do projeto ético-político do serviço social. Então, pessoal, assim, eu criei linhas gerais, tá, daquilo que é o serviço social no Brasil, a partir da Marília Yamamoto e a partir do José Paulo Neto. Talvez vocês estejam se perguntando, olha, mas tem outros autores que também deram a contribuição. Sim, mas esses são os clássicos e esses que, né, majoritariamente vão cair na prova. Vocês viram que eu coloquei aí um anexo na nossa apostila, tá? Que vai tratar, né, de somente questões da Banca COSEAC, e a gente vai fazer aqui um mergulho nesse processo, né, histórico do serviço social no Brasil. Então, a gente vai ampliar aqui mais o nosso entendimento, talvez a gente volte um pouco aí no tempo da minha explicação. A Marília Yamamoto, quando ela constrói a análise do serviço social naquele livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, ela começa a ver a funcionalidade que o serviço social tem para esse sistema. Porque, obviamente, hoje, a perspectiva hegemônica dentro do serviço social nos permite ter uma leitura crítica da própria profissão. Mas, desde o Capitalismo Monopolista de Serviço Social do José Paulo Neto e Relações e Serviço Social no Brasil, a gente percebe o quanto que o serviço social é funcional para o capital. Tá? O serviço social surge como uma estratégia de manutenção do status quo, porque, obviamente, a transformação social dentro do capitalismo, né, segundo os nossos autores marxistas, só acontece à medida que é a socialização da riqueza. E isso, obviamente, é contrassenso na lógica do capital. Então, o que o capital faz? Na condição de manutenção de um status mínimo da ordem, para evitar, né, a desorganização, a anomia social, manter um exército ainda pronto de reserva para entrar no mercado, manter o trabalhador apto para essa produção. Então, o serviço social opera, né, dentro do processo de produção, porque atua indiretamente junto a esse trabalhador que produz. Então, a Marília Yamamoto fala isso naquele livro Serviço Social, né, na contemporaneidade e na renovação e conservadorismo. Ela vai dizer que o serviço social é uma espécie de trabalho indireto, né? Por quê? Porque o serviço social atua junto ao trabalhador que está produzindo a mercadoria, que está produzindo a riqueza. Mas o serviço social atua nessa reprodução social, fazendo com que esse trabalhador esteja apto, né, para se manter funcional a esse sistema. Né? E tudo que a gente faz, né, termina sendo, né, de manutenção da ordem. Se a gente pensa, por exemplo, o que significa o Bolsa Família, né? Só para não quero avançar muito nem polemizar, mas, né, é um programa de transferência de renda para manter um mínimo social, né, dentro daquilo que é a realidade social brasileira, né, atuando diretamente para que possam sair debaixo da linha da pobreza e subir um pouco, né, mas sem provocar uma transformação realmente dentro daquilo. Embora o programa se valha das condicionalidades, né, das condicionantes, né, das condicionalidades, que é da saúde e da educação, no sentido de fazer com que, né, haja ali uma transformação geracional, né? Mas a gente sabe o quanto que é difícil situações realmente transformadoras acontecerem, tá bom? Então, vamos aqui voltar para o texto. Estou trazendo aqui questões que caíram na prova da Prefeitura de São Gonçalo, 2012, a Banca COSEAC. E fala assim, esse número é alto, 26, porque é o número da questão, tá? Eu sempre gosto de colocar o número da questão, porque na hora que você vai lá na prova, na original, você já encontra. Então, fala assim, no curso de Serviço Social, o professor ministra a disciplina História do Serviço Social no Brasil. Um dos pontos abordados diz respeito à influência da Igreja Católica no surgimento da profissão.
Nos anos 30 do século passado, o desenvolvimento do movimento laico teve como um dos objetivos, tá? Esse númerozinho aqui é página 126, tá? É uma cola para mim, porque a página e o livro que está, no caso aqui, é o da Marilda Yamamoto. Então, a gente vai lá na página 167, vocês podem anotar aí também, se vocês não têm esse livro físico, né, vocês podem me pedir para eu dar o PDF para vocês, né? Hoje a gente já tem tanta troca de material que é difícil alguém não ter o livro em PDF. Mas a resposta dessa questão a gente vai buscar nessa página, tá? A 167, porque é onde a Marília Yamamoto está falando, né, dessa funcionalidade do movimento laico como deflagrador das condições para que o serviço social viesse a existir, né? Ela diz claramente que o serviço social ele vai ser fruto dessa organização católica, né, no sentido de fazer com que, né, pudesse arregimentar aqueles que, né, eram dissidentes do catolicismo, mas que o catolicismo queria trazer de volta. E aí a gente tem aqui, olha, página 167, no penúltimo e último parágrafo, fala assim: será, no entanto, a partir do desenvolvimento do movimento laico que essas iniciativas embrionárias se multiplicarão, compreendidas dentro da ação social católica, tomarão aí sua forma característica de apostolado social. Dentre elas se destacarão as instituições destinadas a organizar a juventude católica para a ação social junto à classe operária, Juventude Operária Católica, JOC, e sua extensão a outros setores, através da Juventude Estudantil Católica, Juventude Independente Católica, Juventude Universitária Católica e Juventude Feminina Católica. O elemento humano é a base organizacional que viabilizarão o surgimento do serviço social. Se constituirão a partir da mescla entre as antigas obras sociais que se diferenciavam criticamente da caridade tradicional e os novos movimentos de apostolado social, especialmente aqueles destinados a intervir junto ao proletariado, ambos englobados dentro da estrutura do movimento laico, impulsionado e controlado pela hierarquia. Então, a gente tem aqui, né, nesse ponto, a página 177 também vai contribuir aí para que a gente possa entender. Mas, assim, essa 165 já é super esclarecedora. Mas eu registrei aqui também, só para, né, ficar assim mais mastigadinho para vocês, a Escola de Serviço Social... aqui, ó, a íntima ligação entre escola e o Centro de Estudos de Ação Social com o Movimento Católico Laico, como comprova amplamente Arlete Alves de Lima, não deve obscurecer o fato de que, desde aquele momento existe uma demanda a partir do Estado, que inclusive é explícita de forma clara pelos agentes sociais, apesar da representação que muitas vezes fazem do fato. Então, pessoal, né, com base naquilo que a Marília Yamamoto está falando do livro Relações e Serviço Social no Brasil, a gente consegue responder essa questão, tá? Aí a gente vai olhar. Letra A, o desenvolvimento de ações junto aos movimentos cristãos para a implementação do processo de industrialização. Aqui a gente tem dois movimentos que não estão alinhados, né? O movimento cristão, né, ele queria ali ter um apostolado social. O processo de industrialização era até presente, havia demandas por parte do Estado, mas não necessariamente nessa mesma perspectiva. Então, essa questão, a letra A, está errada. A letra B, a organização da juventude católica para a ação social junto à classe operária. É o que a gente viu lá na página 67, né? A difusão do movimento anticomunista junto aos setores do empresariado.
não era essa a intenção nesse momento. Isso vai ficar presente, mas lá para os idos dos anos 60, tá? Com o desenvolvimentismo. A construção de uma ideologia igualitária que propicia a conciliação capital e trabalho. Gente, não, onde tem a palavra igualdade, não pode ter capital e trabalho. Então, essa alternativa é errada. Implementar as políticas sociais trabalhistas junto aos sindicatos. Também não era a intenção do assistente social. A gente até sabe que, nesse contexto, né, da Primeira República, daquilo que foi o Estado Novo, né, há essa formalização das políticas sociais trabalhistas, mas não é aquilo que vai deflagrar a existência do serviço social, tá bom? Então, eu acho que essa questão fica muito esclarecida, né? E a gente tem aqui a letra B como correta, e eu mostrei aqui a página para vocês, onde no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, vocês encontrarão. Pessoal, eu estou falando, ninguém está falando nada. Escrevam no chat, abram o áudio se quiser perguntar, se quiser colocar alguma coisa, tá bom? Assim, Professora, eu até escrevi no chat já. Essa questão do... que eu só tenho parte desse livro, se a senhora puder colocar o restante, porque na faculdade... porque na faculdade sabe como é que funciona, né? Às vezes eles dão uma parte, não dá a outra, não dá o livro todo, e a gente não tem dinheiro para tirar xerox, comprar o livro, não, aí a gente vai terminar vivendo a aula. Assim. Tá bom, terminando a aula eu já posto lá no grupo, tá bom? Tá, obrigada, tá? E até aqui eu estou entendendo, né? Acho que as colegas também estão. A explicação está fluindo bem. É isso que mais interessa, tá bom? É a gente se entender e vocês reterem, né? Vocês estão vendo que, assim, é como se vocês reunissem anos de faculdade em alguns minutos, né? Mas essa é a dinâmica de preparatório, tá bom, pessoal? Não é exatamente voltar lá para que a gente possa falar, né, daquilo que é pormenor, né? É para que vocês tenham uma leitura mais otimizada a partir das questões que caem, dos conteúdos que caem em concursos. Vamos olhar. E o que você falou no início, eu também havia percebido, como eu te falei antes, que eu estava fazendo as questões, que essa banca ela traz muito José Paulo Neto e muito Yamamoto, né? Eles até falam de um ou outro autor que participa, mas eles dois são muito incisivos para essa banca. Sim, porque a UF é uma escola clássica, assim, em termos marxistas, né? Então, eles vão pegar realmente e fazer com que a gente tenha aí que ler esses autores. Mas, assim, vocês não vão pegar esse texto mais para ler, assim. Eu acho que é perda de tempo fazer isso à altura do campeonato. Vocês precisam pegar a questão e ir lembrando esses pontos, porque os pontos que um concurso cobra é aquilo que é importante. Né? Você vê, a Marília Yamamoto conta a maior história do catolicismo, ela vai em detalhes, mas, assim, vocês só precisam saber daquilo que é a relevância do catolicismo para esse momento, tá? Vamos continuar. Na disciplina Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social, o docente discute com os alunos sobre a influência da ditadura militar, implantada no Brasil em 1964, e seus rebatimentos no serviço social. Um dos elementos importantes diz respeito ao processo de renovação do serviço social brasileiro. Dentre os traços importantes dessa renovação, podemos destacar, né, aí, lá na página 131, agora do livro Ditadura e Serviço Social, estava até nele. A gente vai encontrar elementos que nos ajudem, né, a pensar essa renovação no serviço social. Aqui, ó, eu queria mostrar isso que está aqui no segundo parágrafo.
trata-se, como se infere, de um processo global que envolve a profissão como um todo. As modalidades da sua concretização, em decorrência da laicização mencionada, configuram, todavia, perspectivas diversificadas. A renovação implica a construção de um pluralismo profissional, radicado nos procedimentos diferentes que embasam a legitimação prática e a validação teórica, bem como nas matrizes teóricas a que elas se prendem. Esse pluralismo, contudo, não esbate o cariz comum às suas vertentes, inédito em face da evolução profissional anterior. Nesta, o fundamento da instituição profissional era frequentemente deslocado para bases ético-morais. A legitimação prática fluía da intencionalidade do agente e a validação teórica não possuía relevo, ou não se registrava a simultaneidade dessas duas dimensões, né? Assim, o processo de renovação do serviço social, né, o serviço social sempre teve essa dificuldade de mergulhar na teoria. Como a nossa profissão ela tem muito da ética pessoal, né, das orientações, digamos, religiosas, ético-morais, então ele está falando, né, assim, era um pluralismo, buscavam a teoria, mas não se afastavam muito da intencionalidade do agente, né? A validação teórica não possuía relevo, ou não se registrava a simultaneidade entre essas duas dimensões, né? Então, agora isso dá base para a gente responder aquela questão. Anotar a página 131 do livro Ditadura e Serviço Social. Então, a questão está pedindo que a gente busque traços dessa renovação, tá? Vamos falar aqui. Letra A. O renascimento da filantropia católica como fonte teórica do serviço social brasileiro. Não. Era justamente o rechaçamento dessa filantropia católica que estava sendo buscado na renovação. Eles poderiam até ter um ranço, né, como o Zé Paulo Neto falou, olha, ainda permaneciam com o pezinho na ética moral, mas estavam buscando a teoria, pelo menos. Então, a letra A não se justifica. A letra B, surgimento das organizações não governamentais como principais empregadoras dos profissionais da assistência social. Não, o principal empregador era o público, era o poder público. Então, essa também não se justifica. Embora muitas organizações não governamentais surgiram, empregavam assistentes sociais, mas eles não eram o principal. Letra C, a instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco profissional, deslocando uma sólida tradição de monolitismo ideal. E a letra D, a afirmação do serviço social tradicional nos marcos da autocracia burguesa. Não, o tradicional não é a autocracia burguesa, é a modernização conservadora. Letra E, a implantação de um currículo acadêmico que privilegiou a crítica ao modelo econômico vigente. Isso não vai acontecer, né, nesse momento da renovação, só na intenção de ruptura. Então, a resposta correta é a letra C, por aquilo que a gente leu na página 131 do livro Ditadura e Serviço Social. Agora, essa questão aqui caiu para o cargo de assistente social do técnico administrativo da UF em 2010 e foi a Banca COSEAC. Segundo a análise de Yamamoto, né, e aí está se referindo a relações sociais e serviço social no Brasil, a partir da queda da República Velha, inicia-se o que os historiadores chamam de movimento católico laico. A conjuntura política daquele movimento vai propiciar aí aonde está a resposta dessa questão. A gente vai lá na página 133 do livro de Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Estou indo lá, tá? Meu mouse aqui está... Poxa, achei que ia avançar muito.
página 133, tá? A gente vai encontrar aí... Deixa eu olhar de novo para a questão, para eu saber que ponto que está. A análise de Yamamoto da queda da República Velha inicia o movimento católico laico. A conjuntura política do momento, né? Vamos ver aqui na página 133, aqui, ó. Deixa eu ver. A República Velha, sob a hegemonia dos setores burgueses, ligado à agroexportação, não assumirá de forma abrangente o controle e a reprodução da força de trabalho urbana, na medida também que esse problema não se constitui em elemento essencial de sua dominação, e na medida em que o movimento operário por si só não fora capaz, até aquele momento, pelas limitações objetivas de seu peso em todo o social e por suas características intrínsecas, de forçar a ampliação do seu reconhecimento. As medidas parciais que procura implantar e que são violentamente combatidas pelo empresariado visam mais a ampliação de sua base de apoio e a atenuação do conflito social, sem implicar em um projeto mais amplo de canalização das reivindicações operárias, de controle da sua organização e de potencialização da acumulação. Vamos ver aqui. Então, a gente está buscando a conjuntura política, né, que vai propiciar aí o movimento católico laico. Letra A, surgimento da filantropia empresarial ligada às formas de intervenção dos agentes sociais. Né? A gente até viu, né, que o empresariado tinha lá as suas aspirações, mas não é isso que vai acontecer. Controle do empresariado por parte do Estado que intervém na questão social, também não é isso. Presença da Igreja Católica como agente interventivo na vida social, né? É o que a gente viu, né? Eles tinham um papel ativo. Organização dos movimentos sociais, particularmente do movimento comunista. Surgimento das primeiras escolas estatais de ensino e serviço social. Tá? Então, a letra C, né, é o que está lá na página 133 como resposta. Vamos para a próxima questão aqui, que vai também trazer o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. De acordo com a análise de Yamamoto, o projeto do Serviço Social brasileiro é historicamente datado e é fruto dos processos históricos pelos quais passa a sociedade nacional. Nesse contexto, a autora destaca a importância dos programas sociais que objetivam legitimar as demandas profissionais, o surgimento dos cursos de especialização, em particular nas áreas de assistência da saúde, as novas demandas gerenciais de trabalho que contestam a supremacia do capital sobre a força de trabalho, as lutas pela democratização da sociedade e do Estado, conforme presença das lutas operárias, a relação da profissão com o movimento de reconceituação, né? A gente viu aqui na página 133, né, como que a força de trabalho, né, buscava ter, né, a sua imposição, né, a sua luta de participação nesse movimento. A gente tem aqui, olha, aos movimentos desencadeados pelo proletariado, a resposta principal mais evidente do Estado, diante de sua capacidade de propor e implementar políticas, será a repressão policial. A boa sociedade da época, cujo elemento nativo principal se compõe dos setores burgueses ligados à agroexportação e de seus prolongamentos nos setores médios mais abastados, essencialmente desconhecerá a existência da questão operária. Seu posicionamento natural, né, vai ser no sentido de reprimir. No entanto, obviamente, a luta persistia, né? Será em seguida os movimentos, aqui, olha, nos momentos de agudização das contradições intraoligárquicas, como durante das campanhas eleitorais, essas boas intenções não deixam de se fazer presente no nível da retórica e de algumas medidas assistenciais que objetivam ampliar a margem de legitimidade das diferentes facções e granjear apoio político. Será em seguida aos movimentos que marcam a conjuntura dos anos de 1907 a 1920, como será visto mais adiante, que a ação assistencialista dessa elite
terá um grande desenvolvimento, constituindo-se na principal base para o surgimento do serviço social. Então, assim, havia uma movimentação, né, por parte do operariado. Se, por um lado, para o Estado e os setores dominantes ligados à agroexportação, as relações de produção são um problema da empresa, devendo a questão operária confinar-se a seu interior. Por outro lado, o movimento operário também não conseguirá estabelecer laços politicamente válidos com outros segmentos da sociedade. Então, assim, está muito claro que havia uma luta em evidência, em curso, né, daquilo que era as lutas, né, operárias. Então, a letra D de dado é a resposta, e aquela página lá que nós lemos caracteriza essa resposta. Essa questão aqui agora caiu no concurso da Indústria de Material Bélico do Brasil, em 2010, e a banca também foi COSEAC. E aí, essa daqui está muito facinha, né? O Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, criado em 1932, é considerado como manifestação original do serviço social no Brasil. Eu botei até a página aqui, que é a 165, mas eu acho que essa questão está melzinha na chupeta, diante de tudo que a gente está falando desde a aula de terça até agora. Ai, ai. 165 que eu anotei. Não é a 165, não. É a 168. O Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, CEAS, considerado como manifestação original do serviço social no Brasil. Tá? Então, está mais do que respondido pela página 168. Eu vou só trocar aqui. Letra A. Nos anos 30 e 40 do século passado, a cidade do Rio de Janeiro se destaca por empregar os primeiros assistentes sociais. No setor público, as primeiras instituições que mantêm assistentes sociais nos seus quadros são... Já vamos para a página 185 do livro da Marilda Yamamoto. A gente vai ver que foram as primeiras a empregarem assistentes sociais. Olha só. A segunda vertente de iniciativas tendentes à formação de pessoas especializadas na assistência parte de um setor específico da assistência pública, o juízo de menores, com apoio institucional a nível federal do Ministério da Justiça. Tem origem nas necessidades próprias dessa instituição e de outras ligadas à assistência ao menor, por ação de um grupo que se constitui a partir dessa instituição e onde se destacam o juiz de menores, doutor Burley de Figueiredo, e a deputada dona Carlota Pereira de Queiroz. É fundado em 1936 o Laboratório de Patologia Infantil, em torno do qual se reúne um número de grupos de intelectuais e especialistas católicos e leigos. A partir daí, se planeja a estruturação de uma fundação que conteria um centro de estudos e uma formação técnica de assistentes sociais, com o objetivo de auxiliar os serviços sociais dos juízos de menores, centralizando suas obras, tá? Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, aqui, a Legião Brasileira de Assistência vai ser formado em outro contexto. O SESC e Senai, né, aparece em 42. Então, os primeiros a empregar assistentes sociais é o juizado de menores e o serviço de assistência ao menor, tá? Na letra D, como a gente acabou de ler. Essa questão aqui agora caiu também no concurso para cargo de assistente social da UF, em 2008, e a banca é COSEAC. Segundo a análise de Asbeck, em 1942, o governo brasileiro cria a LBA com a finalidade de, né, prestar auxílio às famílias de expedicionários brasileiros. Isso está na página 251.
O surgimento da LBA terá da assistência às famílias. Peraí, quero ir já na parte. Aqui, o surgimento da LBA terá de imediato um amplo papel de mobilização da opinião pública para apoio aos esforços de guerra promovido pelo governo e, consequentemente, ao próprio governo ditatorial. Nesse sentido, serão lançadas diversas campanhas de âmbito nacional, como as da borracha usada, confecção de ataduras e bandagens, campanha do livro, campanha das hortas da vitória, etc. Para os soldados mobilizados, serão patrocinados diversos serviços de promoção e lazeres, cantinas, espetáculos, etc. A assistência às famílias dos convocados terá também um amplo caráter promocional. Apenas no Distrito Federal, a LBA montará mais de 100 postos de atendimento e diversos postos de trabalho voluntário. A partir de um acontecimento de grande impacto emocional, a LBA procurará granjear e canalizar apoio político para o governo, movimentando sua ação assistencialista. Nesse mesmo sentido, sua organização estará profundamente ligada ao preço a ser pago pelo esforço de guerra, evidente queda do poder aquisitivo do proletariado e pequena burguesia urbana, e as profundas transformações decorrentes do colapso do comércio internacional, que acelerarão o processo de aprofundamento do capitalismo. Da assistência às famílias dos convocados, progressiva e rapidamente, a LBA começa a atuar em praticamente todas as áreas da assistência social. Tá bom? Então, já fomos aí para a resposta. Está na página 251. Aqui agora é do livro Ditadura e Serviço Social. Segundo Paulo Neto, os encontros de Araxá e Teresópolis simbolizam o tocante à perspectiva modernizadora no serviço social. Tá? Teresópolis, Sumaré, Alto da Boa Vista. Araxá e Teresópolis, a base é funcionalismo, Sumaré, feminologia e Alto da Boa Vista, análise da cientificidade. Araxá, a afirmação da perspectiva modernizadora, né, que é a base do funcionalismo. Os 38 assistentes sociais, em cujas reflexões resultou o documento de Araxá, partiram de um patamar consensual na apreciação da profissão. Como prática institucionalizadora, o serviço social se caracteriza pela ação junto a indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Tá ok? Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, vamos pegar aqui a questão. Segundo José Paulo Neto, os encontros de Araxá e Teresópolis simbolizaram no tocante à perspectiva modernizadora do serviço social, respectivamente, a afirmação e a cristalização da perspectiva modernizadora. Tá bom? É exatamente isso lá que o texto fala. A próxima questão. De acordo com José Paulo Neto, a concepção teórica de Ana Augusta de Almeida, representante da vertente por ele denominada de reatualização do conservadorismo, possui sobre a constituição profissional do serviço social. Vamos lá aqui ver. Essa Ana, não confunda com a Vasconcelos, tá? Essa é a Ana Augusta de Almeida, e ela foi uma das ícones da feminologia no serviço social. Ela está também aqui no livro Ditadura e Serviço Social. A reatualização do conservadorismo, que é a feminologia, tá? A base dessa teoria. Efetivamente, é ainda no marco dos seminários do Sumaré e Alto da Boa Vista que ressoam as formulações da vertente renovadora que denominamos reatualização do conservadorismo, expressas primeiramente na tese de livre docência de Ana Augusta de Almeida, texto básico nessa perspectiva e sua elaboração mais representativa, na qual aparece como uma nova proposta. As ideias constitutivas da pragmática teórico-profissional que reponta naqueles encontros e rebate, a partir de então, em textos dirigidos ao público profissional, teses e cursos direcionados para a graduação e pós-graduação e a reciclagem de assistentes sociais. Tá? Então, é rigorosamente tradicional, né? Possui
a constituição profissional do serviço social é rigorosamente tradicional. O objetivo declarado da Legião Brasileira de Assistência, aqui voltamos para Marília Yamamoto, primeiro grande Instituto Nacional de Assistência criado no Brasil, segundo Yamamoto, foi, né, a LBA, como a gente viu, promover a necessidade das famílias cujos chefes haviam sido mobilizados e ainda prestar decidido concurso ao governo em tudo que se relaciona aos forços de guerra. E aqui, né, também Yamamoto, só que agora aqui é renovação e conservadorismo no serviço social. Segundo Yamamoto, no fatalismo e no messianismo, a prática profissional aparece transvertida, respectivamente, de concepções, né? Olha só, o fatalismo ele termina trazendo, né, para a profissão uma questão assim, como se diz, né? Pegando ao pé da letra, né? No sentido de tornar uma visão pesada, né? Enquanto que o messianismo ele aumenta, né, a expectativa. Ele traz aí um superpoder para o serviço social que não existe, né? É um idealismo. Então, a gente pode dizer que esse fatalismo, né, seriam, né, visões naturalistas e idealistas, respectivamente. O primeiro se referindo ao fatalismo e o segundo ao messianismo. Segundo José Paulo Neto, voltando para a ditadura e serviço social, segundo José Paulo Neto, os representantes da perspectiva por ele denominada Intenção de Ruptura da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, elaboraram uma crítica ao serviço social tradicional, imputando-lhe 3 ordens de reserva. Elas são denominadas como reservas, né? Letra A, sociopolíticas e culturais? Não. Teóricas, metodológicas e éticas? Não. A gente sabe que é ideopolíticas, teórico-metodológicas e operativo-funcionais, porque é a base da crítica marxista, né? Isso está no livro Ditadura e Serviço Social, vou deixar para vocês verem a página. Segundo Yamamoto e Carvalho, a primeira fase da reação católica no Brasil, movimento desencadeado pela Igreja Católica com vista à recuperação de privilégios e prerrogativas perdidas com o fim do Império, ocorreu na segunda metade da República Velha. Isso a gente já viu também aqui. Segundo Yamamoto, o processo de criação das grandes instituições assistenciais no Brasil ocorre no momento em que o serviço social é um projeto embrionário, né? A gente viu exatamente o livro da Yamamoto falar essa palavra embrionário quando a gente estava lá lendo aquelas páginas.